argumenta não, porque está preocupado com a reforma da Previdência, nova Previdência, não com a reforma do sítio, nem com a reforma do triplex, senhor presidente. Senhor presidente. Pela minoria. Senhoras e senhores, pela liderança da minoria. Deputados, deputadas, é muito comum que quando se faz um debate e falta argumento, as pessoas ataquem os seus adversários. É isso que nós temos ouvido aqui permanentemente por parte da base do governo. A base do governo está muito preocupada porque ela não conseguiu passar para a sociedade brasileira que esta reforma aqui não é uma traição aos interesses do povo trabalhador do nosso país. Esta é uma reforma cruel, é uma reforma maldita, uma reforma que retira dos mais pobres da Previdência Social, uma reforma que retira direito do trabalhador que ganha R$2.000 até o abono salarial, que retira direito das viúvas que passarão a ganhar metade mais 10% da pensão dos seus cônjuges. Tira também direito daquelas pessoas que hoje podem se beneficiar do BPC com um salário mínimo e admite a possibilidade da existência do benefício do BPC abaixo de um salário mínimo. É uma reforma, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, que eu duvido que cada um desses deputados que votarem nessa reforma vão ter coragem de voltar às suas cidades para apertar a mão do motorista, do operário da construção civil, do cobrador de ônibus, daqueles que fazem a vida das cidades e do Brasil crescer com sua mão de obra, com sua força, com seu suor, apertarem a mão e dizer: olha, eu pedi seu voto ano passado para ser deputada em Brasília e agora estou voltando para dizer que aprovei uma reforma da Previdência que ferra com sua aposentadoria. Eu duvido que tenham coragem de fazer isso. Porque não tem coragem de fazer isso, eles atacam a oposição, eles agridem a oposição, eles ameaçam a oposição, eles xingam, insultam a oposição, porque assim pensam que substituirão os argumentos negativos a respeito dessa reforma. Mas não conseguirão, o povo não se deixará enganar, porque na hora, daqui a 6 meses, que o trabalhador e a trabalhadora, a empregada doméstica, for fazer sua conta para ver a aposentadoria que ela vai conquistar, ela vai ver que perdeu. E aí, senhoras deputados e deputadas, essa história, quem bate não sente e esquece, mas quem apanhou não esquecerá jamais de quem retirou o seu direito sagrado a uma aposentadoria digna. Vem aqui alguns outros dizerem que é necessário essa reforma, porque a reforma significará crescimento de emprego. Ora, nem os mais ingênuos deles acreditam nisso. Eles sabem que a reforma não gerará um só emprego, assim como estão sendo muito difíceis os resultados voltados, relacionados com a geração de emprego na reforma trabalhista. Nenhuma das duas reformas tem a possibilidade de gerar empregos imediatamente. O que gera emprego é investimento público, é investimento privado, que eles estão impedindo o país de fazer, porque já aprovaram uma regra que impede a continuidade de investimento público nesse país, com a PEC 95. Falam e dizem aqui, não é verdade que a reforma está sobre os pobres, porque proporcionalmente os pobres são em maior número, então é claro que essa repercussão gerará um recurso maior. Mas a verdade verdadeira é que esses pobres que estão sendo atingidos
pelas medidas duras desta reforma, não poderiam pagar nem um pouquinho do preço da reforma que está se fazendo. Não se pode pedir a um trabalhador brasileiro, a uma trabalhadora que ganha uma aposentadoria ou um salário de em média, 1.300 e alguma coisa, 1.300 e poucos reais, que faça um sacrifício, dando mais e mais, num país cujos bancos têm, em média, 20% de lucratividade por ano, com toda a dificuldade que o país passa, com toda essa discussão, os bancos continuam tirando mais, e o relatório do nosso relator prepara o sistema da Previdência Nacional para a sua capitalização e para a abertura da gestão de seguradoras e de bancos ou seguradoras privadas que o façam diretamente. Portanto, não é verdade dizer aqui que estão fazendo isto pelo Brasil. Não existe Brasil num retrato desenhado no mapa do território sem os brasileiros. O Brasil existe para e por causa dos brasileiros. E uma reforma que não é boa para os trabalhadores brasileiros mais pobres não pode ser boa para o Brasil. Quem vota com o Brasil somos nós. O Brasil das periferias das grandes cidades. O Brasil da juventude que está sendo assassinada, pobre e negra, sem oportunidades. O Brasil das periferias do interior do nosso país, sem oportunidade de geração de emprego. Nós defendemos esse Brasil e sabemos que não pode haver desenvolvimento com o empobrecimento ainda maior da população que consome neste país. Porque quem ganha 2 salários mínimos consome tudo o que recebe, porque consome em comida, em vestimenta, em transporte, em escola para sua família. Vou finalizar, senhor presidente, dizendo que existem, sem dúvida nenhuma, 2 projetos em discussão. Um projeto que inclui o povo brasileiro no desenvolvimento. Outro projeto que pensa o Brasil para uma pequena parcela que vai ter direito a emprego e a inclusão articulada com os grandes bancos e que não vai, portanto, permitir que o Brasil se desenvolva combatendo a desigualdade social. Portanto, não essa reforma. Sim ao Brasil dos brasileiros, sim ao Brasil dos que lutam, sim ao Brasil das mãos calejadas, que uma grande parte desses senhores e senhoras apertou na hora de pedir o voto e que agora voltará envergonhado para dizer a este cidadão e a esta cidadã que traiu o seu interesse votando aqui por uma reforma draconiana. A presidência solicita a todas as senhoras deputadas e aos senhores deputados que tomem seus lugares